O programa Cidade Educadora está começando hoje aqui presente na Escola Municipal Santa Isabel, aqui no bairro Lucas Araújo. E a gente vai conversar aqui com a diretora, a coordenadora pedagógica e também a professora responsável por um projeto muito bacana que ficou entre as 10 melhores do país, e a gente já vai explicar um pouquinho mais. Vou conversar um pouco agora com a diretora da instituição, a Bianca Arnold, e contar um pouquinho da trajetória dessa escola, como é que ela vem se desenvolvendo, as propostas e visões da escola. Muito bem-vinda, boa tarde. Perfeito. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que nós recebemos a Rádio Irapuru para essa transmissão hoje aqui na escola, né, falando um pouquinho de qual é a nossa proposta pedagógica e de que forma que, ao longo desses 3 anos que nós iniciamos o trabalho aqui na comunidade do bairro Lucas Araújo, as nossas propostas vêm se destacando, né? Então, a nossa escola ela foi inaugurada em 8 de março de 2022. E, desde então, nós temos como fundamento da nossa proposta pedagógica esse contato com a natureza. Então, as crianças elas são estimuladas em relação às práticas que a gente desenvolve aqui na escola a esse contato com a natureza. Quando a gente pensa, então, também na proposta pedagógica, nós sempre pautamos o nosso trabalho no respeito às infâncias, tendo como carro-chefe o brincar, né? O brincar é sempre a mola propulsora das nossas atividades aqui na escola e partindo então dessa premissa que a Proariela trouxe então esse trabalho do Ninho das Emoções, que faz parte, como a coordenadora depois vai explicar um pouquinho, do projeto da Impari Educação, que a escola vem participando ao longo de todo esse ano e que trouxe então essa proposta do Ninho das Emoções como uma atividade desenvolvida com as nossas pré-escolas. É importante a gente destacar também que todas as atividades que nós propomos aqui na EMEI Santa Isabel, elas levam em consideração essa proximidade com as famílias. E o Ninho das Emoções ele também trouxe como uma ferramenta muito importante a participação das famílias junto com as crianças no desenvolvimento então dessas propostas, né? E pensar então nesse respeito às infâncias, nessa proximidade com as famílias, também faz com que a escola de educação infantil ela tenha uma importância muito grande na vida das crianças em como a gente tem esse olhar no dia a dia aqui dentro da escola. Que bacana! E para entender um pouquinho melhor também sobre toda a prática pedagógica aqui da escola, a gente vai conversar justamente com a coordenadora Angélica Vasconcelos, né, para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes toda a proposta, a ideia que é trabalhar efetivamente com as crianças e posteriormente também desenvolver atividades que vão além da escola. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Então, ao longo do ano, nós sempre pensamos nos nossos projetos voltados à proposta pedagógica da escola, né? Então, assim, a gente tem dentro dos nossos projetos a vivência com a composteira. Então, as crianças menores do Maternal 2, eles desenvolveram projetos de pesquisa e contexto investigativo das minhocas, né? Então, a gente trabalha com as composteiras e depois com a horta, então com essas vivências de uma maneira muito lúdica, né? Sempre brincando com eles, assim, mas eles conseguem fazer todo esse acompanhamento e essa vivência diária. Temos também, nas turmas finalistas da Pré-Escola 2, um outro projeto que é descobrir e acompanhar a metamorfose das borboletas, né? Então, eles investigaram, eles dentro da sala de aula, eles acompanharam o ciclo da metamorfose, fizeram diversas vivências, estudos, né? Pesquisa também, então isso foi ao longo do ano. E nas turmas da Pré-Escola 1, a gente aderiu a esse programa do Impari, que é o programa Educando para a Vida, né? Então, ao longo do ano, as professoras, juntamente com as propostas da escola, com as vivências da escola, elas foram aderindo também às vivências que vêm dentro desse programa, né? E aí, assim, no final do ano, agora chegando ao final do ano, a professora realizou
pensou num projeto que fosse, que atendesse as características da turma, também alinhado à proposta da escola, nessa questão de que a gente está sempre tentando trazer a natureza, os elementos naturais, essa observação para o meio ambiente, né? A escola está aqui no bairro Lucas Araújo, então ela ainda é um maciço floral, né, de florestas aqui do município, então a gente precisa levar isso em conta, né? A gente precisa olhar para isso e trabalhar com as crianças esse conceito do cuidado com a natureza. Né? Então, dentro das características também da turma, ali em setembro, que a gente trabalhou vivências da Semana Farroupilha, eles conheceram a lenda do João de Barro. Né? E a partir daí, então, foi algo que teve muita curiosidade para as crianças, né? O que era o João de Barro, como que se fazia a casinha, né? E pensando nisso, a professora Ariela, então, criou esse projeto, o Ninho das Emoções, pensando que o ninho faz parte da família, assim como tem as famílias lá nos pássaros, nas aves, enfim, nos animais, né? Nós também trabalhamos com as crianças esses conceitos, assim, de cuidado, de amor, de pertencimento, que acontece na família. Né? Então a Proriela vai poder depois explicar um pouquinho melhor e as crianças também. E como é que a instituição ela determina, como é que é feito as escolhas desses projetos no entendimento ali junto com as crianças para se desenvolver práticas pedagógicas? Sim. A gente olha bastante, assim, vem para o pátio, conversa com as crianças, né, assim, escuta a fala das crianças, em reuniões pedagógicas, conversa também com os professores, né, e baseado nisso, né, nós temos a BNCC também, que é um documento que rege a educação, e aí alinhando isso, alinhando o interesse da criança com aquilo que as professoras perceberam que eles precisam vivenciar, com as habilidades que elas ainda precisam desenvolver, a gente cria esses projetos. Então agora a gente vai conversar com a professora que desenvolveu esse projeto, o Ninho de Emoções. A gente vai falar com a professora Arielle Albuquerque. Seja muito bem-vinda. É um projeto que busca ensinar ou conscientizar as crianças sobre aquilo que elas estão sentindo e em que momento tu percebeu que era importante, que seria interessante trabalhar isso com os pequenos. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Irapuru. Então é um prazer apresentar esse projeto, que esse projeto veio do interesse das nossas crianças, do interesse da turma, do nosso contato com a natureza, do contato que as crianças têm, interesse delas em entender sobre a natureza. E aliado a isso eu trouxe o Ninho das Emoções para elas se desenvolverem e terem habilidades emocionais, né? Que essa etapa da vida é muito importante, eles entenderem o que eles estão sentindo, entender os sentimentos. Então esse projeto se alinha com essa perspectiva de se entender no mundo, se entender na sociedade, entender como eles são, né? Então esse projeto foi contemplado entre 60 projetos no Ímpare desse ano, que vai ser apresentado dia 18 agora, na terça-feira. Então foi um projeto que a gente já vinha desenvolvendo desde o começo do ano, mas que foi alinhado junto com a Festa da Família, junto com as famílias, né? Porque o projeto Sacola Ninho Família, é para integrar a família, fazendo as asas dos passarinhos, que eles apresentaram na Festa da Família, que foi na Gare, dia 1º de novembro. Então, eles construíram vários elementos, eles pesquisaram, fizeram pesquisas, a gente foi em passeio na comunidade para procurar os ninhos dos passarinhos, a gente fez um álbum de atividades, pesquisando os tipos de passarinhos do Rio Grande do Sul. Então, eles conheceram o João de Barro, a Curuíra, a Gralha Azul, o quero-quero, que é a ave símbolo do Rio Grande do Sul, né? Então, eles, a partir de todo esse envolvimento, a gente construiu um trabalho muito bonito aqui. Fale um pouco então sobre essa notícia de ficar entre essa colocação, né, entre as 10 melhores do projeto desenvolvido, um pouco mais sobre o Impare também. Então, o Impare ele é um instituto, né, de soluções educacionais. E ele tem esse projeto Educando para a Vida, né, que esse projeto é vinculado à prefeitura, 54 municípios aderem a esse projeto. E eles são desenvolvidos através de uma plataforma que tem um portfólio entregue para as crianças, e as professoras também têm uma formação que elas fazem através da plataforma. E esse projeto, então, é vinculado
a escola, as crianças e as famílias, né? Que tem por objetivo trabalhar habilidades socioemocionais com as crianças. Então, esse projeto ele vem ao encontro da nossa perspectiva da escola, ao encontro das famílias, com o objetivo, né, desenvolver as crianças no seu... E como é que foi vocês receberem a notícia, a escola receber a notícia dessa colocação? Foi um orgulho, né? Porque é um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos aqui na escola. Então isso só colabora, só contempla todo o trabalho de uma equipe gestora, de professores que se colocam à disposição, que são empenhados, né? E que ajudam a fazer projetos lindos com as crianças, né? E eles são os protagonistas dessa história, né? Toda. Com certeza, né? A gente agradece a participação, então, da diretora da instituição que falou aqui com a gente, a diretora Bianca Arnoldo. Também falou aqui com a gente a coordenadora pedagógica, Angélica Vasconcelos, e com a professora também que foi responsável aqui por esse desenvolvimento do projeto, então, Ninhos de Emoções, professora Ariela Albuquerque. A gente encerra por aqui, vamos conhecer um pouquinho mais também dos espaços, ver como as crianças elas atuam e trabalham aqui nessa escola juntamente com esses projetos que são trabalhados aqui. E encerramos mais essa edição do Cidade Educadora, voltando para os estúdios agora para começar o programa Repercussão.